Ei, abençoados, vou mostrar de forma fácil como montar um sermão, uma pregação para você ministrar e impactar positivamente o seu público. Para ficar simples, mas também intuitivo, nós vamos dividir a pregação em dois momentos. O primeiro momento é o momento que você vai explicar a história, você vai explicar o texto lido, que é a exegese. E o segundo momento é o momento da interpretação, que você vai estar abençoando aqueles que vão estar ali te ouvindo, que é a nossa hermenêutica. E nós vamos aqui estar já dando dois pontos interpretativos para você chegar e dar o seu melhor e as pessoas sentirem que você veio preparado para ministrar sobre a vida dela. Eu escolhi o texto de Gênesis, capítulo 22, o verso 1, o verso 4, o verso 7 e o verso 8, que nós vamos estar falando da história linda de Abraão e Isaac. Nesse primeiro momento, você tem que explicar a história para aqueles que estão te ouvindo, porque isso vai cativar a atenção deles. Eles vão observar que o texto que você leu, agora você está explicando eles. Isso vai trazer uma segurança para o público em saber que quem está ali ministrando, que é você, estudou, sabe do que eu estou falando. E aqui eu já deixo uma dica valiosa para você. Pegue na história os pontos de impacto, as palavras de expressões fortes. Como o texto escolhido é de Gênesis capítulo 22, a história de Abraão e Isaac, você já vai estar lendo ali o versículo 1 para eles, que diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que quis Deus provar a Abraão e chamou Abraão, e Abraão lhe respondeu: eis-me aqui. Olha só que interessante, o que chama mais atenção aqui aconteceu depois destas coisas. Depois de quê? Então você pode estar perguntando ao seu público o que aconteceu antes de Deus querer provar Abraão. Aí você vai trazer a história de Abraão, que Abraão, ele morava com seu pai, com a sua família em Ur dos Caldeus, mas o Deus Todo-Poderoso apareceu para ele, ele sentiu a presença de Deus, ele teve um encontro com Deus. Abraão era acostumado a ver deuses mortos, deuses que não falavam, que não interagiam, mas agora Abraão sentiu a presença gloriosa, mandando ele sair de Ur dos Caldeus, do meio da sua parentela, e seguindo uma missão que Deus tinha para ele. E quando Abraão obedece à voz de Deus, Deus, ele prospera a Abraão, Abraão enriquece, Abraão, ele contrata servos e servas para trabalharem para ele. Também a sua esposa, com 90 anos, nunca tinha engravidado, pois era estéril. Deus milagrosamente faz a esposa de Abraão, Sara, ter um filho, dar um filho a Abraão, e Abraão chama esse filho de Isaac. Então, o primeiro momento agora é de bênção, de vitória. Abraão vê um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que fala com ele, que ele fala também com esse Deus. Olha que coisa maravilhosa. Mas quis Deus provar a Abraão e pediu a Abraão que entregasse o seu filho em sacrifício. Abraão agora deveria matar o seu filho em sacrifício a Deus, pelo pedido de Deus. Então, Abraão, o versículo 4 vai dizer que eles caminharam 3 dias. Abraão com aquela angústia no peito, no coração, de estar levando o seu filho para sacrificar em direção ao monte chamado Moriá. Observa que nessa trajetória de 3 dias, para intensificar a dor de Abraão, Deus permite Isaac perguntar a Abraão o seguinte: pai, está a lenha, está aqui o cutelo, a faca, mas cadê o cordeiro?
E no versículo 8, Abraão libera aquela palavra poderosa do Deus Yahvé Jireh, o Deus da providência. Ele diz: filho, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. E ambos caminharam juntos. Observa que eu estou contando a história de forma resumida, falando as palavras de impacto, porque isso vai aguçar a curiosidade e a vontade do público que está me ouvindo. Quando Abraão, então, sobe ali o Monte Moriá, e ele vai estender a faca para imolar, degolar ali a Isaac, ele ouve a voz do anjo que diz: Abraão, não faças tal, porque vejo que temes a Deus. Olha que interessante, Abraão olha para o lado e vê um carneiro agarrado no meio da mata, com chifres preso, e ali Abraão pega aquele carneiro e oferece em holocausto no lugar de Isaac. É interessante que quando você conta a história para o seu público, você está indo direto ao ponto. Às vezes a pregação não tem aquele tempo longo, expressivo para você estar delongando muito. Então é bom resumir a história, é bom você resumir, mas de forma poderosa, colocando os principais pontos fortes do texto. Agora nós vamos passar para interpretação. E na interpretação, que é hermenêutica, o povo já está aqui aguardando que você vai passar para eles, que você vai ministrar através dessa palavra para eles. Então, a hermenêutica, que é a interpretação, é aquele momento de você mostrar o que Deus te revelou, e a igreja está esperando isso. Eles estão ali sedentos. Você contou toda a história de forma correta, de forma resumida, de forma alegre, com empolgação, e agora eles querem receber algo a mais. E aqui nós vamos dividir em 2 pontos. O primeiro ponto, nós vamos colocar o título: Deus não divide o primeiro lugar com ninguém. O segundo ponto, nós vamos colocar que a sua fé seja inabalável. Então, no primeiro momento, você vai dizer para a igreja: igreja, diante dessa história, diante de um homem com tamanha fé, observa aqui que Deus, ele provou a Abraão, porque Deus não divide o primeiro lugar com ninguém. Quando Deus pede a Isaac em sacrifício, Deus dá a oportunidade a Abraão de rever quem era a pessoa mais importante na vida dele. Deus dá a chance a Abraão de escolher se ele quer ficar com as bênçãos que ele alcançou ou se ele quer ficar com o dono da bênção. E é interessante que Abraão ele escolhe o dono da bênção. Então, Deus mostra que quando nós colocamos ele em primeiro lugar, que nós tiramos tudo que está em primeiro lugar, no lugar de Deus na nossa vida, nós não só alcançamos uma comunhão com Deus, estamos bem com o nosso Criador vai estar com as mãos estendidas sobre nós, mas também nós vamos estar com as nossas bênçãos recebidas. Foi assim que Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Quando Abraão escolhe Deus em primeiro lugar e obedece a Deus, ele está dizendo: eu escolho Deus em primeiro lugar na minha vida. E Deus está falando: já que você me escolheu, eu vou continuar te abençoando e você vai ter a oportunidade de continuar ao lado das pessoas que você ama. O segundo ponto é como ter uma fé inabalável. Olha só que interessante. No momento mais difícil da vida de Abraão, ele tem uma fé inabalável. E a fé de Abraão, ela é expressa em 2 momentos. O primeiro momento que ele obedece à voz de Deus e pratica a vontade de Deus, ou seja, são atos de fé que ele tem. Ele está seguindo o que Deus quer. E o segundo momento é palavras de fé. Olha o que Abraão diz: se o Senhor está me pedindo a Isaac, eu estou indo.
Quando Isaac pergunta onde está o cordeiro, ele fala: Deus proverá para si o cordeiro. Então, para se ter uma fé inabalável, você não pode murmurar, você não pode fraquejar diante das circunstâncias tristes e complicadas da vida. Você tem que proferir palavras de fé, palavras de vitória. É assim que você tem uma fé inabalável, com atos de fé e com palavras proferidas de fé, palavras poderosas. Agora que você já fez a exegese, que você contou a história, que você fez a hermenêutica, que você trouxe 2 pontos interpretativos poderosos e ministrou sobre a igreja, agora é hora da conclusão. E a conclusão, eu aconselho a você a esperar um feedback da igreja. Como que você vai esperar o feedback? Dando a oportunidade para eles demonstrarem esse feedback. Você vai dizer para eles: olha, essa palavra foi poderosa. Essa palavra, ela tocou em corações aqui. E eu vou estar orando para que você coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, para que as demais coisas sejam acrescentadas e você venha viver bem com a sua família, com o seu emprego, com a sua igreja, com tudo que Deus tem para te dar. E também vou estar orando para que a sua fé, ainda que esteja desfalecendo, mas nesse momento o Espírito Santo vai fortalecer a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a palavra foi ministrada sobre você, e você vai ter uma fé inabalável. Você vai dizer para eles: ó, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, liga o teu pensamento no céu e ore comigo. E ali você vai estar fazendo aquela oração para que Deus venha dar força ao povo, colocar ele em primeiro lugar. Dar força e graça ao povo para ter uma fé inabalável, que aqueles que estavam ali quase sofrendo algum desânimo vão despertar através dessa palavra. E ali você já pode estar passando a palavra para o pastor ou para quem está dirigindo o culto, e a sua pregação foi uma bênção. Olha só, se você gostou desse modo de montar sermão fácil, tranquilo, mas na direção do Espírito Santo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like aí, para que eu venha trazer mais pregações aqui para você. Deus te abençoe. Até mais.